Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje vamos olhar para o capítulo 16 do livro de Números. Estamos num capítulo que fala sobre a rebelião dos sacerdotes. O povo agora estava a caminhar pelo deserto e um bom grupo destes israelitas revolta-se contra Moisés. Eles revoltam-se contra a autoridade que Deus havia instituído. E a liderar esta revolta tínhamos o sacerdote Coré. A situação do povo não era de facto grande coisa. É horrível o povo estar a vaguear pelo deserto, sem rumo, sem destino, sofrendo os terríveis desconfortos do deserto. Alguém poderia dizer que é uma situação destas realmente só leva à murmuração e à rebelião. E é bem verdade. Mas temos que lembrar que foi o próprio povo que escolheu este tipo de vida. O povo não quis entrar na terra que Deus havia prometido e então está a sofrer simplesmente as consequências da sua decisão. O deserto e o desconforto, agora a fadiga e o desgaste, é no fundo consequências da sua opção de não terem entrado na terra que Deus havia prometido. A culpa não é de Moisés, e muito menos a culpa é de Deus. No entanto, os homens muitas vezes atribuem a Deus e aos líderes a responsabilidade das suas próprias decisões. Por isso, no fundo, eles vaguearem agora pelo deserto, as circunstâncias difíceis que eles estavam a viver, no fundo são só consequências da sua própria decisão. A única saída viável era eles poderem obedecer à vontade de Deus. É verdade que muitos, quando chegam a este ponto da sua vida, então ficam esmagados, não querem de facto obedecer a Deus, não querem fazer a sua vontade. Então, preferem afastar-se daquilo que Deus tinha proposto. E é assim muitas vezes que as pessoas chegam a situações de grande tensão, chegam a objetivos na sua vida que não eram os propostos por Deus. Na realidade, não importa muito os motivos que nos levam a chegar a essa situação. Importa de facto é que nós possamos repensar e comecemos a obedecer a Deus. Se a obediência a Deus é fruto da circunstância que nós vivemos terrível, se a obediência que nos leva a viver mais perto da vontade de Deus é resultado de uma circunstância complicada, então eu quero dizer que não importa muito os motivos que nos levam a nos aproximarmos de Deus. O importante é que nós cheguemos a um ponto da nossa vida em que nós possamos dizer: eu preciso de Deus. E isso é que é realmente importante para si e para mim. O caminho que nos leva a Deus é só um. É só a pessoa de Jesus Cristo. As circunstâncias poderão ser várias. As coisas que nos fazem repensar a vida poderão ser das mais variadas. Às vezes, situações familiares complicadas. Por vezes, a morte de um ente querido. Por vezes, uma situação de alegria e uma conversa bem animada que nos fazem pensar na vida. Mas, na realidade, o único caminho que nos conduz a Deus é o próprio Jesus Cristo. Foi Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Os próximos 4 capítulos falam então sobre este assunto, a rebelião do povo e a rebelião destes sacerdotes. Aqui temos a 5ª vez em que há murmuração do povo de Israel no meio do deserto. Coré era o homem proeminente, era ele que está aqui a liderar este grupo. Ele vai reunir em torno de si cerca de 250 homens que o vão seguir, que vão se rever nas suas reivindicações. Outros nomes famosos que vão ser levantados aqui é o nome de Datã e Abirã. Eles estão juntos com Coré para tentarem de alguma forma desacreditar Moisés. Estes 250 homens não eram qualquer homem, eram príncipes, eram chefes de famílias na nação de Israel. Então eles pertenciam a essas 12 tribos e eles se consideravam homens de valores, eles se consideravam homens de liderança. Então foi uma rebelião muito séria. Estamos a ver Moisés, Arão, a terem de alguma forma
os seus líderes principais contra eles. E isto não há nada mais terrível do que serem os líderes a se revoltarem contra aquele que de alguma forma os estava a conduzir. Eles acusam Moisés de estar a exigir coisas demais ao povo. Eles falaram também acerca de Arão e disseram que os seus direitos e as suas liberdades estavam a ser negadas. E, no fundo, é assim que as rebeliões vão surgindo nos nossos dias também. Apresenta-se sempre alguma parte de verdade. Apresenta-se sempre algum assunto com o qual o povo, a maioria, vai concordar. E, no fundo, é assim que se levantam as tensões, as rebeliões, é assim que se alimenta, de facto, especulações e revoltas contra as lideranças que estão estabelecidas. O conceito que Coré vai trazer implicava então que o povo se revisse nele. Apontava para Moisés como sendo o responsável da situação que eles estavam a viver. No fundo, Moisés e Arão eram apontados como os principais responsáveis pela situação que o povo estava a viver, quando na realidade Moisés, Arão, Josué e Caleb tinham apontado o caminho, a entrada na terra prometida. E todo o povo já se tinha esquecido que a decisão de estarem agora no deserto era sua. Foi o próprio povo, por maioria absoluta, que decidiu voltar para o deserto. Mas agora eles já não estão contentes com essa sua decisão e culpam Moisés e a liderança de que a decisão que estavam a tomar, a decisão e as circunstâncias que estavam a viver, eram responsabilidade deles. Em muitos países, infelizmente, nós verificamos que isto também acontece. As pessoas vêm e reivindicam os seus direitos, estão descontentes com a liderança e há alturas que, de facto, por vezes, a liderança não está a fazer um bom trabalho e é necessário que haja uma renovação, haja uma mudança. Mas muitas vezes o problema está exatamente nas pessoas que estão abaixo dessa liderança de topo. Muitas vezes estão nos líderes intermédios, que levantam muitas vezes suspeitas, intrigas e travam, na realidade, todo o processo de liderança que está a ser estabelecido. Às vezes os problemas sofridos não têm muito a ver com a liderança, mas têm a ver com as decisões que a maioria fez. Tem a ver com as decisões do que o povo fez. Como estamos lembrados, o povo aqui estava no deserto a vaguear por decisão absoluta sua. Foi a maioria que decidiu. Eles recusaram-se a entrar na terra de Canaã, deixando assim de fazer a vontade expressa de Deus. E quando surgem problemas, então eles começam a lamentar-se, a murmurar e a rebelar-se contra os seus líderes, que os tinham proposto uma solução viável, que era a entrada na terra prometida. Podemos ler em outros textos a causa desta rebelião, e ela é a inveja de Coré. É a inveja que os líderes intermédios tinham a respeito de Moisés e de Arão. E não tinham sido estas as razões que foram invocadas para a rebelião. Elas, na realidade, foram invocadas como os direitos das pessoas, os maus tratos que as pessoas estavam a sofrer e a viver, mas, na realidade, Coré e os seus líderes queriam assumir a posição de destaque. Queriam assumir essa posição que Moisés e Arão estavam a ter. E, no fundo, no mundo, as rebeliões têm a mesma razão de ser. Muitas vezes o povo, de facto, está desconfortável, mas os líderes que conduzem, muitas vezes, essas revoltas, essas mudanças, muitas vezes é por interesses próprios, é por inveja, é porque eles querem ter aquele lugar que o outro ocupa. E não tem nada a ver com o conforto e o bem-estar do próximo. Não tem nada a ver com o conforto e o bem-estar daqueles que estão a sofrer. E, na realidade, por vezes até, este tipo de situações acontecem mesmo à nossa volta. O apóstolo Paulo disse que deveríamos todos ser mansos e humildes, que deveríamos todos considerar o outro superior a nós mesmos. E muitas vezes há invejas, há contendas, há pessoas que se acham superiores aos outros e que deveriam ser eles a estar naquele determinado lugar. Em qualquer organização, em qualquer movimento, em qualquer grupo, este tipo de situações pode acontecer. E há de facto problemas que aparecem, muitas vezes forrados, disfarçados com outros nomes, mas na realidade talvez a base é a inveja, é o ciúme, é o orgulho, é a sede do poder que leva pessoas a quererem retirar líderes que estão no seu lugar para eles próprios se promoverem. E esta
é a história do pecado do homem. Desde que o homem pecou contra Deus, desde Adão e Eva, que esta história se repete. Se estão lembrados bem, qual foi a razão pela qual Adão quis comer do fruto? A razão pela qual Adão quis comer do fruto é que ele queria ser igual a Deus. No fundo, ele queria tomar o lugar de Deus. E desde aí, até hoje, o homem procura exatamente este percurso de vida. O homem procura se colocar sempre numa posição superior aos outros. Foi também a inveja que levou Caim a matar Abel. Está lembrado certamente desta história que nós já contámos aqui. E foi assim que começou a história da humanidade. Então, todos nós nos tornamos de alguma forma Caíns, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Quando Deus nos dá autoridade para ser exercida num trabalho qualquer, nós devemos exercê-la sim, mas com o sentimento que Cristo nos mandou ter, com humildade, fazendo como Jesus Cristo fez, como servindo e não esperando ser servidos. Esta é a grande verdade que Jesus traz à vida da liderança. Esta é a grande verdade que Jesus traz para a vida da sociedade. Se nós nos preocupássemos em servir mais os outros do que em ser servidos, certamente haveria líderes bem melhores na nossa sociedade. Quando os líderes se preocupam mais consigo, com o seu status, com a sua posição, com o poderem mandar, com o poderem, decidir, com o terem a capacidade de humilhar os outros, então, de facto, essa liderança vai mal. Era necessário que nós tivéssemos mais líderes humildes, líderes que se preocupam em servir os outros, mais do que em ser servidos. Nenhum homem deve tomar para si uma glória desse tipo. Deus havia dado os trabalhos, as atividades a todos aqueles que estavam a servir ali no povo de Israel. Deus tinha dado responsabilidades a Moisés, Deus tinha dado responsabilidade a Arão, Deus tinha dado responsabilidade a Coré, àqueles homens que estavam ali ao serviço. Deus tinha dado as responsabilidades a cada um deles. Todos tinham os seus deveres. E, no fundo, Coré quis assumir uma responsabilidade que Deus não lhe tinha dado. Deus não lhe tinha chamado a fazer isso. E ele faz de uma forma muito subtil. Ele vai tentar envolver o povo de uma forma muito astuta para fazer então cair Moisés e Arão. Em nossos dias, também Deus nos tem dado cargos nas igrejas, nas organizações, nas coletividades, em grupos de trabalho. E, de facto, nós deveríamos estar contentes, agindo em equipa, fazendo parte de uma equipa de trabalho, sabendo qual era a nossa função e a nossa posição e desenvolvendo para benefício dessa mesma equipa. Então, a nossa tarefa deveria ser essa, em vez de estarmos preocupados em ser os presidentes das organizações, em ser os que mandam mais na organização, em achar que deveriam ter mais cargos e que os outros lhe deveriam quase prestar vassalagem. E, infelizmente, quando esse espírito entra numa organização, mata, dá cabo dela, deita por terra todos os princípios e todo o desejo de trabalho. Quando uma equipa funciona bem, quando há respeito numa equipa, quando há consideração em que cada um se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo, então, de facto, é uma alegria poder trabalhar numa equipa assim. É como a Bíblia fala que, no fundo, deveríamos trabalhar como um corpo. E no nosso corpo humano, a mão não anda a discutir com a outra mão ou com o pé quem é mais importante. No nosso corpo, a mão coopera com o pé para, por exemplo, ir à cozinha buscar um copo de água. Ninguém discute, não, sou eu que tenho que agarrar o copo de água. E o pé diz, não, eu é que caminhei até aqui. Infelizmente, há muitas organizações assim. Há tantas discussões entre os membros do corpo que ninguém se entende. Então deveríamos estar a cooperar conjuntamente, como um corpo funcionar bem, podermos chegar aos objetivos. Seja ele buscar um copo de água, seja ele preparar uma refeição, seja ele fazer uma carta no computador, seja ele fazer o que for. Mas o corpo deveria funcionar como deve ser. Mas vamos ler então aqui o que é que aconteceu no livro de Números, no capítulo 16, no verso 1 em diante. Nós vamos então ver esta revolta que aconteceu aqui, esta atitude que já tem vindo desde a origem do homem, no fundo esta atitude de inveja, esta atitude de ciúme, esta atitude de orgulho, de querer assumir posições que não nos dizem respeito. Números capítulo 16, verso 1 diz assim: Um levita chamado Coré, filho de Gisissar,
do clã de Queat, convenceu 3 homens da tribo de Ruben, Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelet, a revoltarem-se contra Moisés, juntamente com mais 250 israelitas, chefes do povo, escolhidos para esse cargo e muito bem considerados. Amotinaram-se contra Moisés e Arão, dizendo: Basta de arrogância da vossa parte. Todos os israelitas estão consagrados a Deus e no meio deles está o Senhor. Por que é a vossa arrogância em se colocarem acima do povo do Senhor? Depois de ouvir isso, Moisés inclinou-se por terra e respondeu a Coré e a todo o seu grupo: Amanhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e quem é que ele consagrou, para se apresentar diante dele. E aquele que ele indicar é o que se apresentará diante do Senhor. Portanto, façam o seguinte: que Coré e os do seu grupo peguem nos incensários amanhã e os encham com brasas e coloquem neles o incenso diante do Senhor. O Senhor mostrará quem é que ele prefere, e esse é o consagrado. Basta de arrogância da vossa parte, ó levitas. Nós vemos aqui este caso, um caso extremamente interessante por um lado, mas ao mesmo tempo dramático. Há de facto esta situação aqui dos levitas que querem então assumir uma posição que Deus não os tinha chamado a exercer. O homem muitas vezes age desta forma. O homem sente-se muitas vezes incapaz de sequer de tratar das coisas difíceis. Quando há este tipo de situações em que determinados líderes se revoltam e querem assumir posições, então é difícil lidar com esta situação. E então Deus chega logo para decidir a questão. Moisés procura da parte de Deus que seja Deus então a intervir de uma forma clara sobre este assunto. O verso 18 continua: Cada um deles pegou no seu incensário, colocou neles as brasas e por cima pôs o incenso. E apresentaram-se à entrada da tenda do encontro. Moisés e Arão apresentaram-se lá também. Coré reuniu em frente deles todo o povo de Israel à entrada da tenda, e o maravilhoso poder do Senhor manifestou-se a todo o povo. O Senhor disse então a Moisés e a Arão: Afastem-se do meio desta gente, que eu acabo com eles num instante. Mas Moisés e Arão inclinaram-se com o rosto por terra e pediram: Ó Deus, foste tu que deste a vida a toda a humanidade. Vais agora castigar com furor toda a comunidade, quando foi um só que pecou? O Senhor respondeu a Moisés: Diz ao povo que se afasta do lugar onde mora Coré, Datã e Abirão. Moisés então dirigiu-se para onde estava Datã e Abirão, seguido pelos anciãos de Israel. Moisés falou assim à comunidade: Afastem-se, por favor, das tendas destes rebeldes e nem sequer toquem no que lhes pertence, para não serem também varridos por causa dos vossos pecados. O povo afastou-se do lugar onde moravam Coré, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído para fora da sua tenda e estavam de pé à porta acompanhados de suas mulheres e filhos, grandes e pequenos. Moisés declarou: Vocês vão agora ter a prova de que foi o Senhor que me enviou para fazer tudo o que fiz e que não foi por minha própria iniciativa. Se estes morrerem de morte natural, tal como acontece a toda a gente sem exceção, é sinal de que Deus não me enviou. Mas se o Senhor realizar um prodígio especial, de modo que a terra se abra e os engula com tudo o que lhes pertence e eles caiam vivos no abismo, então fiquem a saber que foram eles que desprezaram o Senhor. Mal ele tinha acabado de dizer estas palavras, quando a terra se rasgou por baixo deles, e a terra abriu a sua boca e engoliu-os junto com suas famílias e todos os que eram partidários de Coré, com todos os seus bens. Caíram vivos no abismo, eles e todas as suas famílias, a terra cobriu-os e eles desapareceram da comunidade de Israel. Ao ouvirem os gritos, os israelitas que se encontravam nas proximidades fugiram com medo de serem também engolidos pela terra. E o Senhor fez desencadear um enorme fogo que consumiu os 250 homens que tinham ido apresentar o incenso. Aqui é um texto bastante dramático. Vemos, caro amigo, que
este texto aqui mostra como Deus não deixa passar a rebeldia. A palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, que Deus é fogo consumidor. É verdade que Deus é um Deus de amor, porém Ele é um Deus de justiça também. Deus nos tem dado grandes demonstrações do seu amor. E eu creio que a sua justiça é, mais uma vez, uma demonstração do seu amor para conosco. Não nos devemos enganar, como diz ainda o apóstolo Paulo, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vemos como esta verdade se tem aplicado ao longo da história da humanidade. Aqui Coré e os seus seguidores, eles estavam a viver contrários à vontade de Deus. Eles estavam a mostrar um discurso religioso, até aparentemente muito espiritual. Parece que eles estavam preocupados com o povo, dizendo que todo o povo era santo. Mas na realidade, eles estavam com atitudes de egoísmo, ciúmes. Estavam com inveja do facto de Moisés e Arão terem sido escolhidos por Deus para liderar o povo. E Deus não inocentou essa atitude de corrupção de Coré e dos seus seguidores. Agora chegamos ao capítulo 17 e diz assim a partir do verso 6: No dia seguinte, todo o povo se pôs de novo a criticar Moisés e Arão, dizendo: Vocês estão a matar o povo do Senhor. E no verso 7, como o povo se aglomerava em volta de Moisés e Arão, estes dirigiram-se para a tenda do encontro. A nuvem estava por cima da tenda e o maravilhoso poder do Senhor manifestou-se. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e o Senhor falou-lhes assim: Afastem-se deste povo, que eu acabo com eles num instante. Mas eles inclinaram-se com o rosto por terra. E Moisés disse a Arão: Pega no incensário, enche de brasas de cima do altar, põe incenso e vai depressa para junto do povo. Faz por eles o ritual do perdão, porque o Senhor já está a aplicar o seu castigo com furor e a mortandade já começou. Arão fez o que Moisés lhe disse. Correu em direção ao povo e viu que ele começava a sofrer o castigo. Pôs o incenso no incensário para o ritual do perdão e colocou-se entre os mortos e os vivos, fazendo parar a mortandade. Temos aqui uma grande manifestação de liderança de Moisés e de Arão, que apesar do povo estar contra eles, mesmo assim, eles intercedem pelo povo. Saltando agora para o mesmo capítulo 17, para o verso 23, diz assim o texto na palavra de Deus: No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara que tinha florido era a vara com o nome de Arão, representando as descendências de Levi. Tinha dado rebentos e flores, e até deu amêndoas maduras. Este milagre que aconteceu manifesta a autoridade que Deus tinha dado a Arão. Havia uma disputa entre os levitas de novo, quem deveria permanecer como líder. E então fez-se este desafio: qual das varas é que iria florir? E foi a vara de Arão, que foi escolhida mais uma vez por Deus, reconfirmando Deus assim a autoridade que tinha dado a Moisés e a Arão. Podemos dizer que esta vara ressuscitou, e assim o sacerdócio de Arão foi reconfirmado. Nós podemos ver que Deus nunca desampara aqueles que Ele escolhe. Ainda que o povo não reconhecia a liderança de Arão e Moisés, rebelavam-se contra eles, no entanto, Deus permaneceu fiel à chamada que tinha dado a Arão e a Moisés. Nós continuaremos a olhar para o livro de Números no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.